microfone, está organizando ali. Pastora Esther é uma filha amada da casa, nós honramos ela por tudo aquilo que ela carrega, ela tem uma luz do Espírito Santo, ela vai hoje nos ensinar como ter postura, oratória, ela tem muita experiência. Depois a pastora se apresenta, se quiser contar um pouquinho da tua vida, fica à vontade. E a pastora Esther, vocês vão falar assim, mas a pastora Esther não é da área do louvor? A pastora Esther é da área da adoração profética e agora ensino, né, pastora? Porque ela já está ensinando aquilo que ela tem vivido e vivido tão bem. Então nós queremos aprender, nós precisamos aprender sobre postura e oratória. Pastora, fica à vontade, tá? Que honra estar aqui. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou me sentindo Jesus e meus doutores hoje. Indo pregar no meio dos doutores. Se coloca de pé, por gentileza. Quero te convidar a palestrar junto comigo. Porque eu estou aqui diante de muitos mestres, professores, pastores, certo? Então vamos imaginar, você passou, você está aqui desde manhã? Quem está aqui desde manhã, levanta a mão, olha aí, viu? Então você está desde manhã recebendo tantos assuntos, você está sendo destravado, ativado, desbloqueado para coisas grandiosas que vão vir. Então agora você imagina que você está indo palestrar já junto, depois de receber todas essas informações. Não basta a gente ter conhecimento, não basta a gente ter ética, se a gente não está preparado mentalmente para o que vai fazer. Às vezes a gente estudou, se dedicou, fez jejum, se consagrou. Chega na hora, a nossa mente se sabota se a gente esquecer quem a gente é. Se a gente esquecer o nosso propósito, a nossa identidade. Eu falo sempre para os meus alunos, existem 3 P's que vai fazer a gente subir lá em cima. O porquê estou aqui, o para que estou aqui e o para quem estou aqui. Esses 3 P's mudaram a minha vida e mudam a vida de muitos ministros. Quando a gente vai subir, a gente entra, treme tudo, esquece, dá um branco, dá um gelo, você se intimida. Só que se você fazer essas perguntas, fecha teus olhos aí. Para que você veio aqui? Para que você ministra? Para que você prega? Para que você ensina? Agora, se você respondeu aí dentro de você, eu te pergunto, a próxima pergunta é: por que você palestra? Por que você está aqui? Por que você sobe no palco? Por que você sobe no microfone, pega o microfone? Agora, a última pergunta é: para quem você está fazendo isso? Para quem você sobe? Para quem você pega no microfone? E para quem você ministra? Respondeu? Com os olhos fechados, eu quero que você respire bem fundo. Levante a sua cabeça com os olhos fechados. Respire 3 vezes. Vamos lá. Respirou mais uma vez. Agora fala assim comigo: Senhor, te agradeço. Eu respiro o fôlego que o Senhor colocou em mim. Eu tenho tantos dons e talentos. Eu sou o teu filho, tua filha amada. O Senhor me projetou para algo tão grande. Sou lindo, sou inteligente, tenho capacidade, sou corajoso, sou empoderado para transbordar e escrever uma nova história. O Senhor me levantou para destravar pessoas. Olha só, Jesus, obrigado. Eu nasci para esse tempo. Nasci para desbloquear outras pessoas. Eu nasci para fazer discípulos. Agora respira fundo e fala assim: vamos juntos, Jesus. Muito bem. Olha para mim agora. Essa é a oração de subida de palco. É a oração que você traz à memória quem você é, para que você está, por que você está, por quem você faz. É onde você prepara e alinha a tua mente, o teu emocional,
para que você suba aqui e seja você. Tome os assentos, igreja. Muito obrigado. Para que eu subo aqui nessa plataforma? Para que eu pego no microfone? Eu pego porque eu tenho muita alegria quando eu vou ministrar e eu vejo a igreja entrando no ambiente que eu vivo lá em casa. Isso é fantástico para mim. Eu amo ver a igreja adorando. Eu amo ver alguém quebrantando o seu coração diante de Deus. Esse é o pra quê, é o motivo que me faz sair e me empolga estar lá em cima. É quando eu vejo alguém lá atrás de joelho dobrado. Isso não tem preço. Por que eu faço isso? Porque quando eu canto, quando eu ministro, é como se eu estivesse viva. Quando eu começo a falar, as palavras começam a vir, alguém se identifica? E você vai se sentindo vivo. E quando você termina a palestra, você pensa, uau! Você sai de lá igual um leão. Você chegou igual um gatinho às vezes, mas você sai de lá igual um leão porque você vai vendo que você tem capacidade. Esse é o porquê. Agora, para quem a gente faz isso? Para quem? Queridos, porque dele, por ele, por meio dele são todas as coisas. Na verdade, tudo que a gente faz é uma devolução de quem ele é. E o que ele colocou em nós é dele também. Então, a gente pegar nesse microfone é um gesto de gratidão, sabia? É você transbordando aquilo que você carrega. Você não vai lá reproduzir algo que você não é. Você vai transmitir a tua cicatriz, a tua dor. E você tem uma facilidade. Você tem habilidades. E esse é um tempo, pessoal, que o nosso Deus, ele é um Deus estratégico. Você acredita nisso? Você crê? Nosso Deus, ele é um Deus estratégico. Ele é um Deus que nunca perdeu batalhas. Então ele sabe como conduzir. Nós estamos no século 21, nós estamos com uma geração diferente. Nós estamos percorrendo um lugar onde tem muita informação, onde a mídia se atualiza o tempo todo. Você lembra como é que era 10 anos atrás? Quantas coisas mudaram, a tecnologia avançou. O nosso Deus já sabia disso tudo. Então, o nosso Deus, ele é imparável, o seu reino está em movimento. É por isso que você está aqui hoje. Parabéns! Você parou tudo para receber algo de Deus, porque um bom mestre, um bom professor nunca para de estudar. Um bom professor é um bom estudante. Um bom professor está sempre se atualizando. E o nosso Deus é assim também. Nosso Deus, ele é um Deus que avança. E é por isso que ele está colocando nós em muitas esferas da sociedade. E está nos introduzindo. Deus, ele quer nos usar por meio das nossas habilidades. Você crê nisso? Eu recentemente abri uma escola de música. Por alguns anos eu era professora particular. Dei aula para alguns de vocês, esposa, né? Já entrei em muitos lares e também recebi muitas pessoas em meu lar. E esse ano o Senhor começou a mexer em mim. Está na hora de se posicionar. E eu sempre queria ser mãe e por hobby ensinar música. Me especializei em música desde que Deus me pediu o meu trabalho. E lá onde eu trabalhava, eu ganhava muito bem. Eu era diretora de escola, só que de idiomas. E lá a gente me especializei, entendia de toda a parte comercial e administrativa. Foram 5 anos lá naquela escola. Em 2, me mudei para cá por conta também desse trabalho. Cheguei na casa do pai e Deus começou a descortinar muitas coisas em mim. E uma das coisas foi o meu trabalho, porque estava lá. Desde então, entreguei o meu trabalho para o Senhor e Ele falou assim: Esther, eu não quero tirar aquilo que você ama. Eu quero tirar os teus apoios. Toda vez que tu coloca alguém
ou algo na minha frente, eu vou te pedir. Eu quero tirar os apoios de você. E lá foi, entreguei no auge, igual o Pelé, pendurei a chuteira. E aí o Senhor queria me fazer pastora naquele ano. E eu não queria. O Senhor queria me dar um ministério, o Senhor queria me ensinar a ser mãe, o Senhor queria me ensinar a ser submissa, o Senhor queria alinhar o meu lado profético. Desde então, já se passaram, nisso, quase 7 anos de estrada. E aí eu fazendo as contas, foram 10 anos de processo, 5 anos que o Senhor me colocou no ensino dirigindo, escola, administrando e depois 5 anos sendo prof. Em seguida desses nãos de Deus, começou a levantar pessoas querendo fazer aula comigo. E eu nem sonhava, nem planejava, nunca quis isso. Pessoas começaram a me dizer, você dá aula? Meu Deus, eu não sei dar aula, eu não sei como que eu faço. E aí, queridos, quando você não sabe o como, você procura o quem. Repete isso comigo. Quando eu não sei o como, pegou? Como? Eu vou atrás do quem. Busque o quem. Eu fui atrás do quem. Eu não sabia como ensinar. Fui fazer faculdade de música. Fui me especializar para entregar um assunto melhor para os meus alunos. Então, eu fui adquirindo mais alunos. E o Senhor foi me dando mais experiência. E ali o Senhor foi alinhando o meu propósito. Então, pegou isso, o Senhor está te dando habilidades, certo? Essas habilidades Ele está te capacitando, hoje você está aqui sendo capacitado para Ele te introduzir. Quanto mais você recebe, mais você precisa transbordar. Então, hoje, tudo que você está recebendo aqui, você tem o dever, hoje quem dá tarefinha de casa sou eu para vocês, e vocês vão dar tarefinha para os alunos semana que vem, mas hoje a tua tarefinha de casa é transbordar o maior nível do que você está recebendo aqui, para os teus alunos, para a cidade onde você congrega, para o lugar onde você vai. E lá na escola Louve, escola de música, ainda está tão novo para mim. Lá na nossa escola, eu abri esse lugar para receber os meus alunos. Já estava desconfortável receber eles lá em casa. E aí, então, me posicionei por conta disso. E aí, o Senhor está enviando aqueles alunos e algo que o meu esposo falou me destravou. E eu quero também falar para vocês. Como uma boa professora, a gente, às vezes, quer seguir à risca o método, né? Quer cumprir tudo que está ali no papel. E as minhas aulas eu tento fazer isso, deixar, era muito dinâmica, mas também eu queria seguir no final. Se me frustrava, se eu não entregava tudo, mas alguém se identifica, a gente fica assim, não, eu preciso, eu me preparei, eu estudei, eu planejei. E o meu esposo falou assim, amor, eu tenho um negócio para te falar. Quando teus alunos vêm, eles vão comprar o teu curso por aquilo que eles precisam, que eles querem. Então eles vão comprar porque eles querem aula de inglês. Eles vão comprar porque eles querem aula de canto. Eles vão comprar o teu curso pela vontade deles, é o que eles querem. Mas você dentro da sua sala, você vai entregar o que eles precisam. E ali me desbloqueou. O marido desbloqueou a professora. Eu entendi, gente, é isso. E eu queria compartilhar isso com vocês. Que às vezes você vem aqui, você quer ser muito lógico, muito racional, desmanchar e colocar tudo diante da pessoa e às vezes você não se conectou com o ambiente, não se conectou com o aluno, porque você estudou e você quer entregar a letra, a didática, mas hoje, a nossa geração de hoje, mais do que didáticos, do que homens e mulheres que ensinam, precisa de pessoas dinâmicas, de pessoas que olham no olho e que transmitem a mensagem. Nós temos 2 tipos de professores e de mestres hoje numa sala. Um deles é aquele que ensina e faz o aluno se sentir lá no chinelo, porque ele fica assim, meu Deus, eu nunca vou ficar igual esse professor, ele sabe tanto. Então nós temos esses 2 tipos, um professor que ensina demais e afasta o aluno, e o aluno se sente um nada.
e pensa assim, eu nunca vou ser igual a ele, é tão difícil, ele fala tanto, e aquele aluno se afasta de você. Agora tem um outro tipo de mestre. Esse mestre é aquele que se conecta com as pessoas. Esse mestre, aquele professor que ensina, que faz as pessoas entender que é fácil. Aquele aluno, ele sai empolgado da aula e ele sai achando, uau, é fácil ser professor, eu quero ser professor. Alguém te inspirou a ser professor, não foi? Essa pessoa inspiradora, você pode modelar ela, você agora tem o dever de inspirar pessoas. E essa metodologia desse professor que aproxima as pessoas é a metodologia de Jesus. Jesus, ele facilitava o caminho do ensino e nós somos facilitadores. Jesus, quando ele estava diante das pessoas, ele entrava na frequência da pessoa. Se a pessoa era pescadora, um pescador, ele ia falar de peixe. E ele começava a se identificar e ia entrando na frequência da pessoa. O grande eu sou, se diminuindo a frequência da sabedoria, do conhecimento, ele vai diminuindo para ele se conectar. E esses são dias em que nós precisamos, às vezes, diminuir o nosso ego, nosso eu, nossos currículos, nosso conhecimento, para se conectar ao coração do próximo, a ponto de ele entender o que a gente está falando. Não adianta a gente falar e a pessoa não entender. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre essa comunicação, a comunicação no palco, a dicção, a forma de você se conectar com outro ser humano, a forma de você transmitir uma mensagem e aquela pessoa sair de lá convencida que ela nasceu para aquilo. Gente, isso que está acontecendo hoje é extraordinário. Nós estamos aqui sendo equipados para fazer milhares de discípulos. Você acredita nisso? Deus está nos reunindo aqui, Ele é estratégico e Ele está abençoando a gente para que a gente crie performance, para que a gente consiga transmitir a verdade dEle, porque o Senhor quer voltar e nós somos aqueles que estão acelerando esse caminho. Sabe, isso que você está fazendo hoje se chama comprar tempo. Você está agilizando para que o seu propósito se cumpra. Você poderia levar anos quebrando a cabeça. Quantas vezes a gente foi assim, a gente não tinha informação, a gente ia fazendo como dava. Ia se virando lá na frente. Hoje o que você está fazendo aqui, você está comprando tempo, que é comprar o conhecimento de alguém que já venceu a área que você precisa. E isso é muito necessário. Não pare. Saia daqui hoje e já comece a programar o próximo estudo que você vai fazer, o próximo curso que você vai fazer, porque nós precisamos estar evoluindo. Amém? Você está entendendo o que o Senhor tem para dizer hoje para nós? Bom, essa parte de comunicação no palco, né, nós temos... O primeiro assunto é sobre você estar aqui atrás e entender que tem 3 formas de você se conectar com as pessoas. Primeiro delas, deixa eu subir aqui para você ver. Primeiro delas se chama existência de palco. Então, imagina que você está lá pregando. Existência de palco é quando você já ouviu falar sobre isso? Existência de palco é quando você tem um foco em alguma coisa, quando você está pregando ou você está ministrando. Quem é professor aqui? Só para eu entender meu público, ok? Quem é pregador da palavra? Prega na sua igreja. Pastor? Muito bem. Agora, esse aqui que nós estamos falando, a existência de palco, é onde você tem o domínio do que você fala, você olha para lá e você não se perde. Quando você está dando uma palestra, normalmente nessas palestras maiores tem um tapetinho onde fica ali a mesa do palestrante. Naquele tapete, quando ele vem aqui para falar, ele troca o assunto, troca o tópico, aonde ele lembra o que ele tem para falar.
Isso a gente chama de existência de palco. Na aula de canto a gente fala sobre isso para os ministros. Quando vai cantar, não basta só cantar ou só pregar assim. Você tem que ter um lugar, que é a existência de você estar transmitindo o assunto. A outra forma de você também se conectar com as pessoas é você ministrar diante deles, só que com ângulos, porque eu estou falando aqui mediante a câmera, porém tem um público aqui, tem um público aqui, tem lá no fundo também. Então quando você está falando, né, você precisa também ter esse ângulo aqui, da fala, e estar comunicando às pessoas. Olha lá, estou olhando lá para a pastora Antonina, estou olhando lá para a porta da borboleta, tendo esse contato. Não necessariamente você precisa olhar nos olhos, mas é muito preciso você transmitir essa mensagem. Ok, pessoal? Sim, porque assim você se conecta com o público que está te assistindo. Nós às vezes estamos olhando para o nada, pensando tudo que nós precisamos falar. Então, faça essa conexão e você testa na tua aula e depois me conta. Faz muito sentido. Isso é algo que faz parte de alguém que está contando uma história. Então você tem que se conectar com todos que estão ali. A outra forma de você ter uma boa desenvoltura é quando você começa a falar e você se conecta com o ambiente. Quer ver? Olhem para mim, todos olham para mim, ninguém olha para trás. Que cor que é a porta aqui de trás? Preta. Muito bem. Que cor que são as paredes ali atrás? Que bichinho que tem nas portas ali dos fundos, que tem colado? Uma borboleta e um leão. Hã? Borboleta e um leão. Ok. Que cor é o tapete aqui em cima? Bege. Muito bem. Quantos aqui perceberam que tem um carrão com um leão aqui em cima no palco? Muito bem. Agora, sem olhar a pessoa que está do seu lado. Que camiseta ela está vestindo? Qual que é a cor da camiseta? Ok, isso a gente chama de conexão com o ambiente. É você desfrutando do que está acontecendo. Às vezes a gente chega acelerado e não consegue visualizar nada que tem. E Deus às vezes quer ministrar você com a cruz que está aqui em cima, para você transmitir um testemunho de cruz lá que você viveu. Então isso se chama conexão, existência de palco, nós falamos, depois a gente falou sobre olhar para as pessoas que estão ali, né, que é a existência da pessoa, e agora eu estou falando na existência de ambiente. Todos são cristãos aqui, né? Então posso falar bem igrejês. Você está subindo aqui, você precisa se conectar com a atmosfera espiritual daquele lugar, para você entender quem é o teu público e em quem você está investindo a tua palavra. O que a nossa Bíblia diz, queridos? Que a nossa luta não é contra homens, mas contra principados e potestades. Então, o que você está entrando ali é numa batalha. Nós, professores, somos um dos maiores bloqueadores de pessoas. Hoje os maiores bloqueadores de aprendizagem é os pais, que são as figuras de autoridade, e depois os profs. Quem nunca teve um professor assustador na sua escola, né? Uma diretora, um diretor carrasco. E você nunca esqueceu o nome daquela pessoa, para te ver como você ficou bloqueado naquilo. O meu bloqueio foi tão grande que todo ano eu sonhava que eu era reprovada. E eu não entendia o porquê que eu sonhava que eu era reprovada. Eu sonhava que eu não tinha terminado o terceirão. Todo ano eu pegava o boletim e via que eu era reprovada. E depois, passaram alguns anos, eu perguntei para Deus, por que, Senhor? Era a mesma diretora me entregando aquele texto, aquele boletim. Falei, Deus, por que? Não é normal. Eu achava que era um sonho de barriga cheia. Já ouviram essa expressão? E aí o Senhor me respondeu, filha,
pronta, eu vou te trazer uma memória. E o Senhor me trouxe uma memória de um bloqueio que eu tive de aprendizado. Eu lia um livro e depois eu não lembrava o que era que eu tinha lido. Eu tinha essa dificuldade de assistir uma palestra, eu não conseguia me expressar. Não conseguia falar o que eu tinha ouvido. E foi tremendo, eu dizia, foi tremendo, foi incrível. Mas eu não lembrava nem a palavra que aquele pastor tinha pregado, de tão bloqueado que era o meu aprendizado. E aí eu me permiti. O Senhor me trouxe a memória, tinha algo muito relacionado ao meu pai. E vocês querem saber? Sim. Eu não ia contar, vamos lá. E aí o Senhor me trouxe uma memória em que isso eu nem tinha planejado. Olha só como que é o ambiente, né? A conexão. Naquele momento, o Espírito Santo, passaram-se 9 anos sonhando sobre isso. E o Senhor me trouxe à memória uma cena em que eu estou na mesa, eu sou filha de pastor, e eu sempre fui uma criança muito desenvolvida, sentava com os adultos, com os obreiros da igreja, e acabava me relacionando, conversando com todo mundo. Tinha facilidade. Desde os 2 anos e meio eu já canto, então nunca tive medo de me expressar. Naquela mesa eu tinha 5 anos, 6 anos. Eles me perguntaram como é que estava a escola, era a mesa de obreiros e o meu pai, minha mãe e eu ali, a única criança. E eles falaram, e aí Estherzinha, como que está a escola? Tá ótima. E a diretora? Ah, a diretora é tan. Eu falei um palavrão e eu não sabia que era um palavrão. Eu não sabia, eu acho que eu ouvi na sala de aula de alguém. E eu falei, gente, aquele palavrão, numa janta de obreiro. Gente, obreiro, lá em 1900 e bolinha, vocês sabem como é que era aquela época, né? A filha do pastor falar um palavrão na mesa. Ai, Jesus. Aí, eu só lembro, pessoal, que o meu pai e todos os obreiros olharam pra mim assim. E o meu pai me olhou com um olhar de desprezo, de vergonha. Beleza, passou. Fui eu dormir, meu pai entrou no quarto. Meu pai nunca me bateu, ao contrário da minha mãe, mas o meu pai. Meu pai sentou na minha caminha e falou, meu Deus, Esther, da onde que você tira aquilo lá? A minha casa nunca entrou esse tipo de coisa, eu não admito, você falou tanto, e você falou aquele palavrão, Esther, você me envergonhou diante de todos. Que vergonha isso que você fez. E aí eu fui virando igual uma florzinha murchando. Fui murchando, ouvindo aquilo. Ele não me surrou nem nada, mas as palavras dele me feriu por anos. E eu nem sabia disso. E aquilo me bloqueou, ficou preso, eu escondi isso de mim. Muitas vezes a gente esconde algumas coisas porque a dor foi tão grande e a gente esconde. E entulha muita coisa em cima. Passaram-se alguns anos, eu fiz essa pergunta para Deus e Deus me trouxe essa lembrança, tudo. E Ele me conectou. O meu medo, você lembra que aquela diretora ruim me dava o boletim? Vocês lembram disso, né? Dessa cena. Ela vinha e me entregava. Foi a mesma diretora que eu falei que ela era o o palavrão. Então ali o Espírito Santo foi me trazendo, Esther, naquele momento você foi bloqueada na aprendizagem. Por causa daquela olhar de desprezo, onde todo mundo olhou para você, o teu pai dizendo que se envergonhou de você, você acendeu um gatilho dentro de você, um drive. Tudo que eu falar em público vai ser feio. Tudo que eu for falar, eu vou falar errado. Eu não sei me expressar. As pessoas vão me desprezar quando eu falar. Eu vou envergonhar o meu pai. Então, acendeu ali esses drives mentais, onde me bloqueou por muito tempo. De numa célula eu consegui expressar a minha opinião. Então, na hora de pedir uma pizza, eu dizia, tanto faz. O que vocês escolherem tá bom. Então, eu sempre deixava alguém tomar uma opinião por mim. Então, eu falo isso com muito temor, porque às vezes nós podemos destravar alguém, mas também bloquear para sempre. E está diante de nós, nos nossos olhos, nas nossas mãos, o poder da gente desenvolver o aprendizado de alguém. E
naquele momento eu ressignifiquei, pedi perdão, contei ao meu esposo, oramos juntos. E ali eu concluí que meu pai jamais teria feito isso, né, por intenção. Foi algo da época. Liberei perdão para o meu pai, mas antes disso eu me perdoei, me aceitei. E comecei a ressignificar e me posicionar, começar a me expressar. E hoje estou aqui. Aleluia, igreja, posso ouvir um glória? Eu fui regenerada e o Senhor me trouxe. Hoje, o lugar onde eu mais temia é o lugar onde eu mais tenho autoridade. Hoje, o lugar onde eu mais fugia foi o lugar onde eu mais levanto pessoas, levanto ministros. Na minha sala de aula passam ministros de muitas igrejas. Pessoas de cidade de Itapema, de Penha, de Itajaí, passam por lá, a gente conversa, a gente faz técnica, a gente introduz a verdade. Olha só, Deus me capacitou para ensinar técnica, mas quando eles passam por mim, eles vão descobrir que existe a profundidade do reino de Deus, o espiritual. E nesse desenvolvimento eles vão e entregam na igreja deles. Olha o que Deus faz. Cura uma pessoa, transforma, dá a ela uma identidade, a identidade real, e coloca depois para ajudar outras. É assim que Deus quer fazer com nós esses dias. Você crê nisso? Amém. Então nós estamos falando agora aqui nessa comunicação de você se desenvolver diante das pessoas. É muito, muito importante você passar essas informações, né, com o teu olhar, com a forma que você está olhando, se conectar com a pessoa, mas também você cuidar o seu tom de voz. Uma forma também de você transmitir o assunto é você criando uma história sua. Que nem eu contei para vocês uma história, anota aí, storytelling, depois você pesquisa lá no Google. Storytelling foi mais ou menos isso que eu contei, uma história onde a pessoa se conecta com você, você prende a atenção daquele público e ele se desenvolve com você, ele interage com você. Storytelling é uma expressão em inglês. Outro assunto que eu também queria que você pesquisasse na internet é prolixidade. Já ouviram falar sobre pessoas prolixas? Isso eu também tinha. Pesquisa lá. Prolixidade é quando você faz muita volta para falar uma coisa. Aquele áudio de 5 minutos que podia ser 10 segundos, mas você conta todo um contexto. Então, quando a gente está aqui em cima, a gente precisa ser cauteloso, né? Não podemos ser muito ricos em detalhes, mas também temos que ser objetivos, mas precisamos desenvolver para que todo mundo entenda o que a gente está desenvolvendo. Então, anota aí para você saber mais detalhes sobre esse assunto. Então, quero falar com vocês também sobre a forma de você expressar as palavras que você está falando. Você lembra que a gente fez um aquecimento, né? A mental a gente desenvolveu. Outro formato de você ter uma boa desenvoltura na hora de você se expressar é você beber bastante água antes de falar, porque quando a gente come derivados de trigo, açúcar, leite, a mucosa da laringe fica grossa. Nossa laringe é pequena, então quando a gente está ali com muito açúcar, leite, aquela mucosa fica grossa. Por isso que às vezes a gente dá uma cuspidinha na hora de falar, a saliva voa e você não queria que isso tivesse acontecido. Você está lá no aluno ali, foi aquele chafariz, né? Que vergonha! Quem nunca passou por essa vergonheira? Talvez seja por causa da alimentação. Então essa dica é dica de milhões. Cuide com açúcar, leite e trigo antes de você palestrar. Porque às vezes até a sua voz é meio grossa, entupida, porque está ali tudo preso. Então o que fazer? Né? O jejum seria melhor. O jejum seria a melhor forma, mas a gente é feliz, a gente é gente, quer comer uma bolachinha. Então toma 1 litrinho de água, bebe aquele litrinho com muita unção, profetizando. Vai tomando aquela água, ela vai hidratar as suas cordas vocais e vai descer
ser aquela substância. Amém? Mas se você vai pregar, palestrar, por exemplo, amanhã, se a sua palestra é às 20 horas, como até às 18, 18h30. Essa é a minha recomendação. Assim fica melhor para você ter uma boa desenvoltura na hora de falar e não voar aquela bênção que você não queria diante das pessoas. A outra forma de você também desenvolver uma boa fala, que faz bem para sua garganta, para você não fazer isso aqui, ó. Ninguém faz? O famoso pigarro. Isso também é excesso de saliva. Uma forma que vai ajudar a afinar a sua saliva é você comendo uma maçã uma vez por semana. Por quê? A maçã, ela produz nicotina. É um elementozinho químico maravilhoso que vai lá na laringe, na rinofaringe e hidrata e afina aquela saliva. Legal? Alguém sabia disso? E a outra forma de você entender também a sua voz, por exemplo, está com dor de garganta e tem que palestrar amanhã. A forma de você cuidar da sua garganta é fazendo inalação com soro fisiológico. Sabe aquele nebulizadorzinho? Respira por 10 minutinhos. Aquele soro fisiológico também é uma reposição, ele é um elemento químico que o nosso corpo tem, o organismo nosso tem. Então quando você está respirando, você está repondo ele. Curioso isso, não é verdade? Aí você fez isso, já alinhou sua garganta. Pastilhas, é mito? Alivia, não alivia? Limão, eles são agentes anestésicos. Ajuda você a ter uma garganta menos dolorida. Porém, você usou a pastilhazinha. Já usaram? Essa pastilhazinha, ela vai anestesiar a região. Daí o que a gente faz? Fala. Canta. Força ainda mais. Então, se você quer usar para não doer, tudo bem. Mas o repouso melhor é você ficar quietinho. Repouso de cordas vocais. Durma um ótimo sono. E pare de falar alto. Fale baixinho. Economize a sua voz para que você na velhice não fale rouco. Já não esteja com a tua voz tão machucada, tão ferida. Tá bom? Esse é um cuidado muito especial para você, para a sua voz. Alguém quer me fazer alguma pergunta? Sobre voz, sobre estar aqui no palco? Não? Pessoal, você é o condutor da sua... Quer fazer uma pergunta? Pode fazer, querido. Legal. Como manter o mesmo tom de voz, por exemplo? Eu percebo que no decorrer de uma conversa eu tenho uma oscilação de voz, de tons de voz, alinhados. Na hora de falar ou na hora de palestrar? Na hora da conversa. Você... Oscilação de tom de voz. Depende muito do que você está querendo expressar. Isso também se aplica para cá, para o palco. Se a gente tem um tom de voz só, o pessoal vai dormir. Eles vão se cansar. Eu estou falando, então, queridos, vamos agora abrir as nossas páginas no livro 50. Não dá. Vai chegar uma hora e a pessoa vai ficar, que tédio. Então nós precisamos ter essa... Vocês perceberam que eu estou fazendo muita pergunta para vocês? Vocês imaginam, é 13h30 da tarde, hora do cafezinho. Eu começo a falar com vocês já estão manhã toda fazendo aula. Vocês viram que eu cheguei e pedi para vocês ficar de pé? Porque vocês receberam bastante informação. Então eu cheguei aqui já para fazer você ficar de pé, para você se conectar. Você já viu aquela frase, a primeira impressão é a que fica? Isso é verdade? Isso é tão real quanto Deus na Terra, né? É muito real. Se conecta com o povo, entenda o ambiente que você está e o teu público, para que você tenha uma boa interpretação. Então, é Diego, né? Irmão Diego, na hora que você está falando é muito importante você entender qual é o contexto. Nem se a gente vai dar um xingão, né? A gente pode muito bem, conselheiros sabem disso, dar um conselho para uma pessoa de alinhamento com um tom de voz agradável, com todo um contexto que seja confortável. Então é
muito interessante você entender qual é o contexto daquele momento ali. E não é pecado a sua voz ficar alta ou baixa, entendeu? É ruim ser aquela pessoa que grita muito, aquela pessoa gritona. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Só para complementar também, o que qual é o contexto do caso, não vai, por exemplo, vai falar de guerra, ministrar uma palavra sobre guerra e fala, você vai guerrear. Isso. Exato. Para falar de guerra, você tem que ter a autoridade da guerra. Isso, muito bem. A gente tem que ter essa interatividade. Eu acho que talvez algo que seja bem interessante é a gente talvez parar de escutar a televisão nos 50, né? Isso também ajuda. Às vezes eu percebo que eu estou gritando quando estou falando algo simples, algo que realmente é uma conversação tranquila. E às vezes eu estou falando muito alto, minha esposa fala assim, amor, abaixa um pouquinho, parece que você está bravo. Por quê? Porque às vezes eu estou com um fone de ouvido escutando uma canção, uma coisa, e a gente começa a ter tudo alto ao nosso redor, tudo alto. Então eu comecei a reduzir televisão, reduzir fone de ouvido, reduzir muita coisa e hoje eu consigo me adequar mais, né, ao tom dos ambientes, ao tom das conversas. Uma técnica, né, utilizada na área de educação, que é uma coisa que dá certo. A voz dos professores normalmente é terrível, né? Professores que dão aula há mais de 10 anos, muitos deles já têm a voz comprometida, né, com calos, vocais e tal. Porque eles querem chamar a atenção dos alunos para que os alunos olhem para ele e ouçam o que ele está querendo dizer. E aí, esses dias eu estava vendo um mestre falando, ele falou assim, e quando você quer contar um segredo muito importante para alguém, você não grita baixinho, você grita bem baixinho. Então, se você quer chamar a atenção de alguém, não grite, fale bem baixinho, porque aí vai chegar uma hora que todo mundo vai parar. Peraí, mas o que ele está falando? Oh, para de falar, deixa eu ouvir o que ele está falando. Quando isso acontece, você percebe que não é a altura que vai fazer com que as pessoas te ouçam, né? E sim o conteúdo daquilo que você está querendo dizer. Ou mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então se coloque de pé para nós encerrar. Muito importante você cuidar os vícios de linguagens na hora que você está falando, né? Sabe? Então, os vícios de linguagem às vezes também atrapalham a nossa conexão. Quem nunca teve um vício de linguagem? Quem nunca está se libertando desse vício? Eu quero passar para vocês um exercício para que você tenha uma boa desenvoltura também facial, labial, ok? É o seguinte, quando você está ali ministrando, você pode estar com essa parte muito tensa. A primeira parte tensa que a gente tem é o pescoço aqui. Aqui é a região das cordas vocais, laringe, rinofaringe, laringofaringe, todas as inges estão aqui. Então, faça assim esse exercício. O sim, o não e o talvez. Estamos fazendo talvez agora. Pode fazer várias vezes, principalmente de manhã. Baixo. Você pode fazer mascando chiclete, como se você estivesse mascando chiclete com muita vontade, por um lado, para o outro, mexe o nariz. Você pode pegar um creminho e fazer uma massagem nas bochechas, uma massagem nessa região aqui, tá bom? Agora esse aqui também, ó, que é a região da faringe, ó. Relaxa essa parte, querido. Fique à vontade. Enquanto você está fazendo isso, começa a entender que você tem autoridade naquele dia. A autoridade está sobre você. Então, você está fazendo o exercício e você já está se conectando com o que você tem para fazer. Você está lá para liberar. Você é o pastor naquele momento. O outro exercício é você fazer um miam, 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 miam. O outro é o pam, 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 pam. Você pode também ficar falando pam, 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 ou pam, pam, pam. Eu não consigo ficar só falando, né? Já é automático. Pam, bam, miam. Tudo
isso ajuda para que a tua fonética saia melhor na hora de falar. Para você não falar assim com a boquinha muito fechada diante das pessoas e eles não entenderem nada que está acontecendo. Então você fala assim, ó. Expresse, faça as vogais na sua casa. Estão me vendo? I, o, Faça isso. Percebe que a sua boca ela vai ter uma desenvoltura em cada palavra. Na hora que você fala, às vezes a sua boca está muito fechada, porque você está tenso. Então abra mais a sua boca e lembre-se, nunca esqueça, saia daqui lembrando disso. Você é o principal comunicador naquela noite. Você tem o poder de conectar céus e terra. E você pode dizer, Senhor, os teus alunos estão aqui precisando de ti. Quando você for orar, e você também pode dizer, alunos, Deus está dizendo, vamos avançar. Então você é o condutor, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e receber vocês na nossa igreja também, aos visitantes. Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Uhul!